A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, reflexões sobre o livro Paulo e Estevão. Uma apresentação, César Perry. Amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, estamos mais uma vez em contato com vocês para dar prosseguimento ao nosso programa intitulado Reflexões sobre Paulo e Estevão, onde nós analisamos capítulo por capítulo essa obra de grande importância produzida pela mediunidade de Chico Xavier. Trata-se do romance Paulo e Estevão, do espírito Emmanuel, seu orientador espiritual, e psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então nós temos analisado os comentários, as interpretações feitas pelo espírito Emmanuel sobre o livro Atos dos Apóstolos e as Epístolas de Paulo, trazendo, portanto, uma visão espiritual e espírita sobre esses textos marcantes que integram o Novo Testamento. Na próxima oportunidade que nós tivemos com vocês, na semana passada, nós analisamos o desfecho do martírio de Paulo lá em Jerusalém, momentos em que ele foi preso, ao retornar da terceira grande viagem, atendendo às solicitações, na verdade, a muitos pedidos insistentes de amigos para que ele retornasse a Jerusalém, porque estavam ocorrendo muitas dificuldades, muitas perseguições, e que ele era chamado inclusive para apresentar um testemunho dele com relação à lei antiga, e com isso poderiam talvez aplacar aquela ira contra Paulo e contra os seguidores de Jesus. Nós mostramos na apresentação da semana passada que ele foi alvo não só de prisão, de julgamento, instigações, agressões, e ele contou com a proteção de um tribuno romano, que foi muito significativo, foi muito importante, que se sensibilizou, se interessou pela mensagem de Paulo, que era o tribuno Cláudio Lísias, e esse tribuno imaginou que ele deveria buscar um novo curso para todo aquele julgamento que era bastante tendencioso, que eles pretendiam na realidade crucificar Paulo, o que ele não aceitava de forma nenhuma ser comparado com Jesus, e que ele queria, na verdade, trazer à tona sempre a mensagem de Jesus e nunca havia prejudicado ninguém para ser alvo de todas aquelas acusações. Então, o tribuno Cláudio Lísias providenciou uma enorme guarda romana, que nós mostramos nos comentários de Emmanuel, centenas de soldados que o conduziram para o palácio do governador romano que residia em Cesareia. E lá chegando, o governador Félix, ele procurou se informar de tudo o que estava acontecendo, veio a dialogar, como nós comentamos, com Paulo, mas mesmo assim estabeleceu-se outra vez uma situação difícil de acusações, que o próprio governador tinha dúvidas, que poderia ser originário dos fanatismos, dos radicalismos que emanavam do Sinédrio. O fato é que Paulo ficou 2 anos retido ali no palácio do governador, mas nesse período de reclusão, ele, contando com certo beneplácito do governador Félix, ele recebia visitantes, seguidores de Jesus, dialogava, inclusive aqueles que eram seus discípulos mais próximos, é o caso de Lucas, o médico, E para Lucas, ele lembrou do compromisso que Paulo dava a ele de escrever
de registrar aqueles primeiros passos do cristianismo, né? Escrever aquilo que seria o relatório de Lucas sobre o desenvolvimento inicial do cristianismo. E é isso que deu origem ao livro Atos dos Apóstolos, né, que integram o conjunto dos textos do Novo Testamento. Então, Paulo passou a orientar, a lembrar, a ditar vários trechos, né? E nessas condições em que tudo isso era produzido, ele aproveitando esse momento de reclusão no palácio do governador, o próprio governador e o tribuno romano, Cláudio Lísias, na medida que foram conhecendo Paulo, demonstravam um indisfarçável respeito, né, pela figura de Paulo de Tarso. Acontece, né, que houve uma mudança de governador. E chegou lá o novo representante do Império, o governador Pórcio Festo, e que foi recepcionado com muitas cerimônias, muitas festividades, né? E dentro dessas festividades incluía inclusive, né, os momentos em que os representantes do Sinédrio, né, estavam também presentes. E esses não perderam a oportunidade de levar ao conhecimento do novo governador daquele julgamento que estava inconcluso, né? E falando assim de maneira muito desrespeitosa, né, com relação a Paulo e solicitando uma punição enérgica, né? E é nessas condições que Lucas veio a saber na sequência que havia todo um planejamento por parte do Sinédrio para que realmente Paulo fosse condenado à morte e pela crucificação. E isso, quando chegou ao conhecimento de Paulo, ele não aceitava, dizia que era uma proposta absurda, ele não queria ser comparado ao Cristo no momento desse martírio final, né, vamos assim dizer. E é nessas condições, então, que ele dizia: eu saberei morrer, mas testemunhando a Jesus, mas eu pretendo fazer isso em Roma. Então, mais uma vez estava presente o desejo dele de chegar à capital do Império, né? E aí, frente a todas aquelas situações engendradas pelo Sinédrio, né, que queriam de qualquer forma tirar o Paulo da guarda do governador romano e reconduzi-lo a Jerusalém e crucificá-lo, Paulo chegou à conclusão que ele deveria apelar para o imperador, apelar para César, usando de um direito dele, né, como um cidadão romano. E isso assustava, de certa forma, alguns dos seus companheiros, porque eles não sabiam qual seria a repercussão, né, junto ao imperador, qual seria o desenrolar desses fatos novos ali em Roma. Mas ele manteve, né, nessa posição. E aí houve um momento em que foi outra vez estabelecido, né, um tribunal, né, ali por orientação do novo governador, que já havia feito uma revisão, olhado todo o processo e não havia encontrado nada no processo que justificasse, né, a condenação de Paulo de Tarso. Acontece que o tribunal atraiu multidões, né, de pessoas que queriam ver aquele desejo de vingança que era originário ali do Sinédrio de Jerusalém. Paulo atendia com bastante serenidade, com bastante ponderação, todas as perguntas, e ao mesmo tempo que isso acontecia, não é? O próprio governador Pórcio Festo verificou e constatava que se tratava de um homem culto, de um homem preparado, não é? E ele passou então a ter muita consideração com aquele prisioneiro que estava sendo julgado. E ele reconhecia, no fundo, os dotes, né, intelectuais e morais do próprio apóstolo. E nessas condições, ele não poderia esquecer que se tratava de um cidadão romano. E aí foi quando, né, frente àquelas admoestações, acusações graves que vinham do Sinédrio,
Paulo respondendo com bastante cuidado, mantendo paciência e serenidade, ele disse ao governador: governador, eu estou diante do tribunal de César, a fim de ser definitivamente julgado. E aí ele completou: reconhecendo essa situação, invocando esse meu título de cidadão romano, não é? Eu solicito, na sua sábia deliberação, na sua justiça, que eu vá para César. Então ele apelou ao imperador. Nesse momento, então, ocorreram situações de exaltação de ânimos naquele tribunal, porque os representantes ali da hierarquia, né, judaica não aceitavam de forma nenhuma, né, e insistiram, né, para que tivesse medidas mais enérgicas e que ele fosse alvo, né, de algumas infligências graves e que fosse levado de volta a Jerusalém. Então, frente a toda essa gritaria, essa situação exaltada ali do tribunal, o governador então resolveu: apelaste para César, então irás a César. E aí é que os representantes do Sinédrio se retiraram, né, profundamente irritados, né, e gritando em voz alta: desertor maldito, né? E só esses desertores é que apelam para o imperador. Vai para lá, seu intruso, indigno, né? Então, com xingamentos, né, em direção a Paulo de Tarso. E o governador encerrou então aquele tribunal, mas ele precisava redigir, né, a sua deliberação final. E acontece que ele estava recebendo naquela oportunidade, né, a visita, a saudação do rei Herodes Agripa, né, do rei judeu Herodes Agripa, acompanhado da sua esposa Berenice. E o governador romano, no seu diálogo, colocou o rei ao par, né, daquele homem que estava detido lá há 2 anos já no palácio e que era de origem judaica, mas era ao mesmo tempo um cidadão romano. E o rei Herodes Agripa manifestou interesse em conhecer aquele prisioneiro, né? E é nessas condições que ele foi levado, juntamente com a sua esposa Berenice, e que passaram a prestar atenção em tudo que falava, né, aquele prisioneiro, um homem alquebrado, idoso, franzino, né, demonstrando aí muito sofrimento físico, né, mas que mostrava uma tenacidade na forma de falar, na forma de expor. E o rei Herodes Agripa, assombrado, né, ouvia todas aquelas manifestações. E Paulo, inclusive, ele ia além, falava, né, do seu conhecimento dos profetas, da Torá, e até o momento em que ele veio conhecer Jesus, mas que ele imaginava que toda aquela situação seria importante, né, e que o próprio rei Herodes Agripa poderia muitas vezes valorizar esses novos ensinos. E o rei, prestando muita atenção, embora pálido, né, na forma de escrever de Emmanuel, tinha a impressão de estar escutando, né, profundas vozes de uma revelação divina. Era essa a situação do rei Herodes Agripa à frente do prisioneiro Paulo de Tarso. E acompanhando tudo isso, o governador, também muito impressionado, né, com todas aquelas cenas, ele soltou uma frase que se tornou bastante conhecida: Paulo, és um desvairado, as muitas letras fazem-te delirar, né? E realmente era essa a situação. E aí o governador, ele imaginou que como que ele trataria, entre aspas, esse louco sublime, né? E começaram a dialogar ele e o governador na forma de redigir
aquela deliberação final, a sentença, né, de Paulo, que havia apelado a César. E foi nessas condições que o próprio rei Herodes Agripa se prontificou a assinar como testemunha. Veja, isso é raro, né? É raro. E a esposa dele, Berenice, né, esposa de Herodes Agripa, muito sensibilizada, ao mesmo tempo apelava, né, pedindo clemência para aquele prisioneiro. Mas e Herodes também pensava numa forma, né, de restituir o prisioneiro à sua liberdade. Mas foi definido aquilo que houve, a solicitação, o apelo a César feito pelo prisioneiro Paulo de Tarso. Então o rei também assinou como testemunha, não é, aquela sentença final do governador romano, que encaminhava, portanto, Paulo para a capital do império. E a partir daí se estabelecem, né, uma série de preparativos para essa viagem, né? Uma viagem que gerava muitas preocupações por parte dos seguidores de Jesus, dos companheiros próximos a Paulo, porque eles não sabiam, não imaginavam o que poderia acontecer, né, nesse apelo feito ao imperador romano. E nessa altura, Timóteo, Lucas, o médico, Aristarco, se propuseram acompanhar Paulo até a capital do império, o que foi feito, né? E assim foram se desenvolvendo aqueles dias de preparativo, e um centurião romano chamado Júlio foi incumbido, né, de conduzir os vários prisioneiros para o porto e embarcar em direção a Roma. Então Paulo estava no meio de um grupo de homens que eram prisioneiros, né, e condenados, que estavam sendo levados para Roma. Acontece, né, que o Paulo, sempre acompanhado e protegido por discípulos de Jesus, inclusive Lucas, inclusive, oferecendo o seu braço, né, para ajudar Paulo a caminhar em direção à embarcação. E na medida que eles estavam se dirigindo ao porto, né, eles se defrontaram com uma multidão de pessoas que queriam se despedir de Paulo. Eram velhos, jovens, crianças, né, mulheres humildes, doentes que foram curados, né, antigos, homens aleijados, todos eles com muita gratidão, querendo reverenciar Paulo, que partia para Roma. E é nessa altura que aparece também Tiago, né, aquele discípulo direto de Jesus, lá da Casa do Caminho, e que já estava velhinho, alquebrado, né, mas que fez questão de levar o seu abraço de apoio, abraço fraternal a Paulo de Tarso na sua partida para Roma. Então era um ambiente de muita emoção, expressando acima de tudo gratidão e respeito, né, ao vulto Paulo de Tarso. E que Emmanuel chama a todos esses de filhos do Calvário, né, que estavam abraçando de uma forma reconhecida a Paulo. Então, naqueles instantes, né, Paulo ficava lembrando-se, recordando do passado, das situações complexas que ele viveu de perseguidor, depois do momento que ele viu Jesus, a sua mudança, né, ele revendo na sua tela mental todas aquelas situações, mas ao mesmo tempo muito emocionado, porque ele estava sendo chamado de pai por aqueles que foram se despedir dele. Então é dentro de toda essa situação, de todo esse contexto de partida, de despedida emocionada, que o centurião Júlio chegou, né, e se dirigiu a Paulo: olha, infelizmente chegou a hora de partirmos, né? E Júlio, o centurião, começou inclusive a observar e comentou que enquanto os outros presos, réus, estavam naqueles instantes revoltados, desesperados, né, com a partida para Roma, ele via que Paulo, ao contrário, estava sereno e até demonstrando momentos de felicidade. É lógico que robustecido por todas aquelas
expressões de gratidão que ele estava recebendo em todos aqueles momentos. E é nessas condições, então, que ele é levado, né, para a embarcação romana, né, e sensibilizado, lembrando, né, de todas aquelas cenas que ele vivenciou, nos seus testemunhos, né, para a propagação dos ensinos de Jesus. O Paulo foi levado ao barco, contando com o apoio de Lucas, de Aristarco, que choravam, emocionados, mas davam todo o apoio, né? Da mesma forma que centenas de pessoas que ficaram ali na praia, né? Alguns ajoelhados, inclusive orando e se despedindo à distância de Paulo. E nessas circunstâncias é que a embarcação começa a singrar pelo mar adentro, e na medida que isso acontecia, Paulo dialogava com Lucas, né? Dialogava com Lucas, dando recomendações de cuidado nas anotações que ele estava fazendo, que vieram originar, né, Atos dos Apóstolos, que não ficasse exaltando a figura dele, fazendo elogios, mas que centralizasse na figura do Mestre Jesus, né? Eram as recomendações de Paulo para o seu escrivão, vamos assim dizer, né, Lucas, na redação de Atos dos Apóstolos. Ao mesmo tempo que tudo isso acontecia, Paulo recomendava, né, a Lucas que tivesse bastante cuidado, né, nesses registros, e que isso viria a constituir em um fato, né, importante para o futuro, aquelas anotações. Então, ao mesmo tempo que tudo isso estava acontecendo naquele primeiro momento, né, na embarcação romana, Paulo começou a olhar para o litoral, né, que ficava cada vez mais distante, mas ele via ainda, né, algumas amontoado, né, de pessoas, uma multidão distante que estava vendo a partida do barco, e ele sempre ficando emocionado com toda aquela situação. E nessas circunstâncias, né, à medida que a embarcação navegava devagar, se distanciando da costa, né, lá estava Paulo com a certeza de que nunca mais voltaria àquela região, mas olhando emocionado, sensibilizado, né, todas aquelas expressões que ele havia presenciado de gratidão, de respeito por parte da multidão que foi se despedir dele. Assim, meus amigos, é que termina, né, esse capítulo do romance Paulo e Estevão, quando a embarcação romana sai do porto ali da Palestina em direção ao Império Romano. Nós vamos, na próxima semana, dar prosseguimento aos nossos estudos, dar prosseguimento às nossas reflexões sobre o romance Paulo e Estevão, entrando num outro capítulo. Esse capítulo vai focalizar a viagem, né, que nós vamos ver que é uma viagem bastante tormentosa, pelas dificuldades da navegação, até chegarem na Península Itálica, e depois todos aqueles passos iniciais de Paulo de Tarso na capital do Império. Então nós convidamos a todos vocês, amigos internautas que acompanham a Rádio Brasil Espírita de Maceió, para estarmos juntos na próxima semana para mais um programa sobre o romance Paulo e Estevão, psicografia de Chico Xavier. Até lá, meus amigos. Você acabou de escutar reflexões sobre o livro Paulo e Estevão.